Boa tarde, pessoal. Eu vou tentar dar uma dica rápida para vocês aqui de como você fazer o ajuste perfeito dessa luneta para lunetas de zoom ajustável, como essa minha aqui, que é uma 10 por 40 com objetivo de 50. Como assim, pessoal? Como assim perfeito? Se vocês observaram, já tem até vídeos no YouTube aí do rapaz atirando com PCP, que ele faz o zeramento da luneta no zoom mínimo aqui, e quando ele aumenta o zoom, a distância no caso do zero da luneta, começa a variar. Quanto mais ele aumenta o zoom, mais começa a ter uma variação aqui. Por que que isso acontece, pessoal? Isso acontece porque essas lunetas de segundo plano focal, que são as mais acessíveis para a gente, quando você aumenta o zoom dela, você aumenta o alvo. O retículo não aumenta, o retículo permanece o mesmo, mas o alvo aumenta. O que é que acontece? Quando o alvo aumenta, você aumenta todas as dimensões, tanto verticais como horizontais. Então, o que acontece? Se você não fizer o ajuste perfeito daquela distância, 100% no zoom mínimo, quando você der um zoom, vai alterar aqui. E como é que eu resolvo isso? A maneira mais simples de você resolver isso aí, lembrando, isso para a distância que você está zerando a luneta, por exemplo, no caso 10 metros. Como é que eu resolvo esse ponto? Eu quero mexer no zoom da minha luneta, eu quero atirar com todos os zooms dela, eu quero que dê sempre no X. Bom, a dica mais simples que eu dou para vocês é, quando você for ajustar a sua luneta, fazer a regulagem, você põe ela no zoom máximo, entendeu? Ponham ela no zoom máximo, regule a luneta com zoom máximo, zere ela no zoom máximo, entendeu? Quando você for fazer a variação de um zoom para o outro, você não vai encontrar diferença aqui. Se você regular a luneta no zoom máximo, no caso a minha 40, quanto menor o zoom que eu utilizar aqui, mais centralizado vai ficar o meu disparo, o meu tiro. Por que que isso acontece? Isso acontece, como eu te falei anteriormente. Quando você aumenta o zoom, você aumenta as dimensões, tanto verticais como horizontais. Se você ajustar a luneta com as dimensões todas alteradas, se zerar ela com as dimensões todas alteradas, quanto você reduzir o zoom, você vai estar reduzindo as dimensões. Então, as dimensões tendem a fazer isso aqui, ó, centralizar. Por isso que é bom você fazer o ajuste com o zoom máximo, para que quando você utilizar o zoom mínimo, você está mais centralizado possível. Essa é a dica que eu dou para vocês. Se vocês observarem também, pessoal, lunetas de zoom ajustável, como essa minha aqui, por exemplo, quando eu faço a zeração a 10 metros, eu vou ficar tirando sempre a 10 metros aqui no X. Pronto, eu zerei a 10 metros. Se eu for fazer o disparo a 20 metros, no caso, eu vou ficar utilizando o dot de cima. A 20 metros, a diferença que dá é esse dot aqui, ó, na minha. Isso utilizando o zoom mínimo. Ah, mas de repente eu vou atirar a 20 metros e eu quero utilizar o zoom 24. E aí, que dot que eu vou utilizar? Vai dar uma diferença aqui? Claro que vai dar. Porque não está no X, está uma distância superior ao que você regulou. Vai dar diferença? Sim, vai dar. Se a minha a 10 metros eu estiver utilizando esse dot aqui, utilizando o zoom 10, a mesma distância, utilizando o zoom 24, eu vou estar utilizando o dot número 3. Como é que eu sei disso? Simples, pessoal. Você pega, põe a sua luneta na carabina, você vai, posiciona a sua luneta aqui, ó, você zera a sua luneta em um determinado ponto lá. Não precisa você fazer nenhum disparo sequer. Você só vai lá num alvo e marca aqui, por exemplo, ó, você vai lá e marca no X, um ponto, certo? Você posiciona a sua luneta no X, lá naquele pontinho bem no centralizado aqui. Aí você faz o ajuste para outro ponto. Aí você marca outro ponto lá no alvo, lá, ó, bem aqui, ó. Você utiliza esse bem aqui, ó. O dot número 1. O que acontece? Aí você só precisa fazer o ajuste. Você vai ajustando o zoom da luneta
E você vai observando, ajustando o zoom da luneta, mas mantendo o X sempre nesse ponto aqui. Você vai observar que essas dimensões vão aumentar. Conforme você vai aumentando o zoom, esse segundo ponto que você aumentou, ele vai subir. Conforme você aumenta o zoom, ele vai subir. Entendeu? Conforme você diminui, ele vai descer. É por isso que você deve fazer o ajuste com a luneta no zoom máximo. Porque se você não fez o ajuste 100%, por exemplo, vamos supor que você fez o ajuste da sua luneta e não deu 100%, deu mais ou menos por aqui, ó. Entre um dot e outro aqui. Você pensa 100%, mas na verdade não tá. O que vai acontecer? Quando você diminuir o zoom, esse ponto tende a centralizar mais, ó, ele tende a correr para o centro. Por isso que é bom, faça o ajuste no zoom máximo, que quando você fizer a redução do zoom, ele vai ficar mais centralizado possível. Viu? Essa é a dica que eu dou para você. Ah, Raimundo, e como é que tu sabe que aqui utilizando o zoom número 10 a 20 metros, e se você aumentar para o zoom 24, vai dar número 3? Ora, marcações, pessoal. Você vai lá e marca, faz 2 pontinhos aqui, posiciona uma aqui, outra aqui. Não é necessário você utilizar 10 metros, 20 metros, não. Você pode pegar qualquer distância, porque a luneta sabe, entende? Se você marcar um ponto acima do X, isso significa que aquela distância está superior ao que você zerou. Se você marcar um ponto abaixo do X, isso significa que aquele alvo está abaixo do nível de zero, nível que você zerou. Entendeu? Como é que eu sei que o 24 vai para o dot número 3? Da mesma forma que eu sei que o zoom 18 vai para o dot número 2. Como é que eu sei isso? Eu fui utilizando, pessoal. Prendi a luneta na carabina, fiz 2 marcações e fui fazendo os ajustes. Fui aumentando o zoom. Eu fui aumentando o zoom de 10, 14, 16, até ver qual desse zoom bateria no próximo dot. E eu vi que o próximo zoom foi o 18. Então ficou assim, ó. Ficou assim, ó. A 10 metros, não, a 20 metros ficou assim, ó. O zoom número 10 bate aqui. A 20 metros. A 20 metros. Não é a distância que eu zerei, não. Isso aqui é a distância superior que eu zerei. A 20 metros, o zoom 10 bate no primeiro dot. Aos mesmos 20 metros, o zoom 18 bate no segundo dot. Aos mesmos 20 metros, o zoom 24 bate no terceiro dot. E os mesmos 20 metros, o zoom 40 bate mais ou menos por aqui, ó. Como se fosse um quarto dot. Entenderam, pessoal? Então eu posso brincar com os dots da luneta. É por isso que é bom você fazer os ajustes corretos, para não dar variações para cá, ó. Entendeu? Porque as dimensões aumentam tanto para cima como para a lateral. O ideal seria que quando você fizesse o ajuste fim da luneta, você fosse atirar para uma distância máxima, por exemplo, 50 metros, você botar o zoom máximo e ia fazer o disparo, para você tentar alinhar o mais próximo possível na vertical, ó, para não correr o risco de sair nas horizontal. Entenderam, pessoal? Essa é a dica que eu dou para vocês.